Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, presbítero Elcio, mais uma vez com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero também compartilhar com vocês, meditar com vocês aqui no livro de Salmos, amém? Salmo, qual é um livro escrito pelo profeta Davi, salmista Davi, grande rei diante do nosso Senhor. Ele deixou aqui alguns cânticos, alguns salmos para que nós possamos meditar nele, amém? E eu quero deixar aqui, amado, o Salmo 133, que praticamente todo cristão conhece, né? Todo cristão praticamente conhece. Muitos dos cristãos conhecem muitas das coisas na Bíblia, amém? O problema é que muitos não vivem, não querem viver a Bíblia Sagrada. Prefere transtornar, prefere manipular mente de pessoas, né? Para mudar a versão, a visão de algumas pessoas. Prefere mudar os ensinamentos do Senhor para aplicar os seus próprios ensinamentos. E aí consegue manipular a mente de muitas pessoas, amém? Se o próprio Satanás conseguiu, né, manipular a mente da terça parte dos anjos, por que é que uma pessoa aqui na terra não pode também manipular, enganar, hipnotizar muitas das pessoas, amém? Então eu quero compartilhar com vocês o Salmo 133, que é um salmo muito lido, principalmente por visitante em denominações diferentes, né, que lê que o Salmo 33 é um salmo que nos indica, nos orienta, nos ensina que os irmãos vivam sempre em união. E alguém pode até perguntar ou falar: mas presbítero, suas pregações eu tenho analisado, a maioria das suas pregações é perseguindo os cristãos, é falando mal dos cristãos. Não, meu irmão, eu não persigo o cristão, eu não falo mal do cristão. O que está se acontecendo é o seguinte: é que muitas das coisas que está escrito na Bíblia, nós como cristãos não estamos vivendo o que está escrito na Bíblia, amém? Então assim, se precisa consertar a palavra de Deus, muitas das coisas é pregoada e voltada para cristão, para povo que se diz já lavado, remido pelo sangue de Jesus, para pessoas que já se diz ser pessoas cristãs, pessoas, né, crente ao qual se batizou e está ali servindo a Deus. Mas que nós vemos, amados irmãos e irmãs, pelo testemunho de muita gente, não está baseado na palavra de Deus. Então, o que se acontece é o seguinte: para que eu vá pregar um evangelho lá fora para os incrédulos, para quem não conhece, é preciso primeiramente nós se corrigir, nos julgar nós mesmos, amém? Nós que estamos dentro da igreja, dentro das dominações, precisamos nos julgar nós mesmos, para que não venha a ser julgado, né? E nos corrigir, porque, amado, eu tenho que pregar para quem está lá fora o que eu vivo, e o que eu vivo tem que ser baseado na Bíblia. Então, se eu pregar o que está para alguém lá fora e não viver o que eu estou pregando, o que vai me acontecer é que a pessoa vai me ver como falso pregador, falso discípulo, falso profeta. Então é por isso que muitas das vezes nós pregamos para a igreja, para que a igreja venha se consertar, para que quando a igreja estiver consertada, nós ter testemunho para oferecer a quem está lá fora. E quem está lá fora ouvir a nossa pregação e examinar, que nem os bereanos, e crer na palavra de Deus, porque nós estamos pregando o que estamos vivendo. E foi o que o profeta Davi aqui pregou: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora eu te pergunto, meu irmão, está havendo uma união entre os irmãos? Todos os irmãos chegam ao mesmo consentimento? Todos os irmãos andam em concordância, com a mesma visão, na mesma pisada? Amém? Não.
Não anda. Eu sei que o porquê, lógico, evidentemente que eu sei o porquê. Porque o próprio Jesus nos orientou que assim como houve falsos profetas, haverá entre nós também falsos doutores. Eu sei que muitas das pessoas têm se levantado. Aí está o problema, eu tenho que pregar para quem está lá fora que não confie em todos que se diz ser de Deus. Eu tenho que pregar para quem está lá fora, não olhe para os escândalos que se acontecem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, de pessoas que se diz ser de Deus, porque muitas das vezes não é. Aí não é que eu esteja atacando o cristianismo, não é que eu esteja atacando irmãos nem irmãs, só estou querendo passar para vocês que nós devemos viver o que pregamos, nós devemos viver o que está escrito aqui. Ouvir, ler, ouvir e praticar, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem, os que praticam as palavras que estão nestas profecias, porque e guarda as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo, meu irmão. Então a Bíblia diz, é com bom e com suave. Veja aí, amém? Pessoas que congregam em várias congregações, e o que se acontece muitas das vezes, irmãos, quando você vê a falta de união entre os irmãos, que muitas das vezes uma pessoa congrega e por insatisfação de pastor ou de irmão, ou por causa de constrangimento que houve, uma pessoa sai de uma congregação, se desliga de uma dominação, de uma placa de uma igreja, e aquela irmandade ao qual ela fazia parte, por ela não fazer mais parte daquela placa daquela igreja, amém? Entenda que o irmão ou a irmã não se desviou para o mundo, simplesmente saiu, se desligou do meio daquela dominação. Então, por ela ter saído de lá, aqueles irmãos da qual a congregação que ela saiu, ao encontrar aquele ex-irmão que congregava com eles, muitas das vezes, amado, já não tem mais como um irmão em Cristo Jesus, já não tem mais como uma irmandade, já não saudam mais com a paz do Senhor, amém? Então é isso que está se acontecendo, porque, meus amados irmãos, o que nós entendemos hoje é que muitas das pessoas estão focando as placas, estão esquecendo que todos nós que pregamos a verdade, queremos viver a verdade, incentivamos as pessoas a viver a verdade, todos nós seremos arrebatados e todos nós iremos para um só lugar, amém? Nós iremos para um só lugar, o qual este lugar, aonde o nosso Senhor Jesus vai nos levar, que Ele promete, que se nós permanecer até o fim, nós seremos salvos. Este lugar lá não existe placa, não existe ruas divididas. Eu já até fiz pregação sobre isso. O que o profeta Davi quis dizer foi isso: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Mas não está se acontecendo isso, amém? Tem igrejas que têm a sua visão bíblica da mesma forma, do mesmo padrão, os cultos são padrão, são padronizados da mesma forma, começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito, mas não se considera, irmãos. Será que é outro Jesus? Será que é outro Deus? Outra palavra, outro Espírito Santo? E certo, vamos tirar, abrir entre aspas, parente, que tem muita seita, amém? Tem muita seita que ela é pregada a visão do homem, amém? Visão do homem, mas tem muitas das igrejas que focam o mesmo alvo, amém? Igrejas que crê nos dons espirituais, igrejas pentecostais, amém? Então nós temos que entender isso. O bom, amados, é que nós vivemos em união, descemos, amém? O foco de estar focando de visualidade, as divisões, e entender que a única parede de separação que existia, o nosso Senhor Jesus Cristo derrubou, amém? Lógico, evidentemente, que eu não vou ter comunhão com uma pessoa que não quer viver a verdade, prefere crer na heresia, na mentira. Lógico, evidentemente, tem muitas pessoas que só vão para a igreja, por interesse dos milagres e prodígios. Então tem pessoas sabe, entre aspas, que faz uns cenários aí, uns teatros, se dizendo que Jesus está curando, se dizendo que o Espírito Santo está expulsando demônio, pelas televisões, pelas redes sociais, pessoas enganando a outras pessoas, e as pessoas, por querer só
venha a vós ao vosso reino, né? Venha a nós, né, a Deus, e para Deus nada. Então essas pessoas buscam né, se juntar, buscam se acoloiar, como se diz, com uma dominação, um evangelho que só prega sinais e prodígios, que só prega milagres, uns milagres na televisão. Amém? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, não acreditem em tudo que a televisão diz, muito menos nas redes sociais. Televisão tem sido um grande mal dentro da casa das pessoas. Amém? Televisão é um esgoto vivo, televisão dentro da casa das pessoas. Da mesma forma são as redes sociais. Amém? São as redes sociais. Se você não tiver cuidado, você pode estar entrando por uma boca de lobo e entrando para um esgoto terrível. Então aqui o salmista quis dizer isso: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Amém? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Amém, meus irmãos? Então assim, nós temos que ser unidos, temos que se unir. Amém? Mas o interessante, meu irmão, que até mesmo dentro da própria igreja, da própria congregação, da própria dominação, existem pessoas com inimizade, existem pessoas que não se falam. Misericórdia de Deus. Como é que Deus olha para a igreja hoje? Deus está olhando para uma igreja ao qual não pode se reunir todos os irmãos, porque tem irmãs que não podem se ver. Corre um risco de haver um escândalo, corre um risco do irmão entrar na carne e se escandalizar e escandalizar toda a igreja. Tem igreja aí hoje que não tem o prazer, meu irmão, minha irmã, não tem o prazer de se reunir para fazer uma vigília. Amém? Tem igreja que não tem condições de fazer isso. Tem igreja aí que não tem condições de reunir todos os irmãos e fazer uma confraternização. Porque tem irmão que não pode se ver. Onde é que está a união? Onde é que está o discernimento ao qual Deus é união, é unidade? Eu fico me perguntando, meu irmão. Amém? Nós temos que melhorar muita coisa, meu irmão. Nós temos que melhorar muita coisa dentro das igrejas para que o Espírito Santo venha trabalhar. Tem que haver perdão dentro da igreja, tem que haver perdão entre os irmãos. Amém? Assim como Cristo vos perdoou, assim vós também perdoarás aquele que vos ofendeu, meu irmão. Porque porém, a Bíblia diz, porém, se vós não perdoar quem te ofendeu, jamais vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Como é que eu quero que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar meu irmão, se eu não consigo perdoar minha irmã? E por isso a igreja anda dividida, a igreja anda sem união, a igreja anda sem amor, anda um negócio artificial, uma aparência de amor, uma aparência de igreja, uma aparência de união externa. Mas quando vai partir para o interno, quando vai partir para reunir todas as igrejas, todo o rebanho, todas as ovelhas em um só aprisco, em um só curral, tem ali ovelhas que não vão se dar bem umas com as outras, tem ovelhas que vão se pegar, talvez, se brigar. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É o desejo do salmista, é o desejo de Deus, é o desejo da igreja. Então, para nós pregar lá fora, você está entendendo o porquê eu não ataco igreja, eu não ataco irmão, eu não ataco irmã, não ataco ninguém? É porque eu gostaria da minha parte que nós se conscientizássemos para nós passar amor, paz, união, amém? Longanimidade, bondade, benignidade, temperança, mansidão. É preciso nós viver isso para poder passar, porque as pessoas têm que ver na igreja o que nós pregamos. Se nós não passar para ele o que pregamos, nós passar uma coisa para ele chegar dentro da igreja e ver outra, amado, isso é um falso ensinamento. Eu prego que não vivo. Amém? Então é simples, eu li só o primeiro versículo: quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É bom e é suave. E a parede de separação, de inimizade que existia, meu irmão, minha irmã, Jesus derrubou, era entre os judeus e os pagãos, os gentios, os gregos. E Jesus destruiu essa parede e fez das duas nações um povo só, trazendo entre eles a paz. Jesus aboliu, destruiu essa parede de inimizade.
Mas hoje, infelizmente, nós não tem jeito, né? O ser humano sempre causando problema e dificuldade na obra de Deus. Amém? Medite nesse salmo, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe a minha e a tua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. E nossos familiares, todos sejam abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso e toda a irmandade, em nome de Jesus. Amém.